A equipe da pesquisadora Karina Vogel, da Universidade de Strasbourg, na França, descobriu dois buracos negros pertinho da Terra. Bom, pertinho na escala astronômica, né? Porque eles estão a 89 milhões de anos-luz da Terra. E quando a gente fala em anos-luz, parece que a gente está falando assim de tempo, mas na verdade, anos-luz é uma medida de distância, e distância que a luz viaja em um ano. Então, como a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, em um ano ela vai um bocado longe. Vamos pensar então nos buracos negros que são os nossos vizinhos. Se eu estiver aqui na Terra, com uma lanterna muito potente e o Salvador estiver lá no buraco negro e eu acender a minha lanterna aqui e apontar para ele lá, ele só vai enxergar essa luz 89 milhões de anos depois, ou seja, eu imagino que ele já vai estar assim, um pouco entediado. Os dois buracos negros estão a 1.600 anos-luz de distância um do outro, são quase geminados e vão colidir daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho que eu digo 250 milhões de anos. Thaisa, o que acontece numa colisão entre buracos negros? Os dois formam um buraco maior, um come o outro come um, os dois desaparecem. O que acontece? Eles realmente se fundem, né? E isso é uma normalidade, digamos assim, que aconteceu no passado do universo, porque as galáxias, o universo no passado era menor do que é hoje, né? E tinha mais interações. Então a gente sabe que as galáxias colidem, sabemos também que a maioria das galáxias tem um buraco negro no seu centro, e então a gente vai ter quando as duas galáxias colidirem, os buracos negros vão orbitar um em torno do outro até se fundir. Como você bem falou, a raridade desse par de buracos negros é o fato de que isso é mais comum no universo mais distante. E 89 milhões de anos-luz não é tão longe assim, então é o mais próximo par de buracos negros, tão próximos assim, que se viu no universo, né? Então, realmente, por isso que foi notícia, e foram observações realizadas com o telescópio VLT, né? Em que se descobriu, então, que tinha não um, mas dois buracos negros, porque essa galáxia, então, sofreu uma interação, duas galáxias colidindo, e esses buracos negros estão, então, em rota de orbitar um em torno do outro até se fundirem. Quando eles se fundem, vão formar um buraco negro com a massa igual à soma da massa dos dois, né? Então, vão formar um buraco negro grandão. E isso, então, vai ser uma coisa que vai demorar, como você bem falou, né, milhões de anos, e vai ser uma grande fonte de ondas gravitacionais, né, que a gente está esperando tanto para detectar, no caso assim de buracos negros supermassivos, né? A gente agora já detectou com o LIGO e o Virgo, né, colisões de buracos negros estelares, né, com massas de dezenas de massas solares. Os buracos negros supermassivos são milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Então, isso é um evento bem importante, mas que aconteceu muito no passado, e esse é o mais próximo que se detectou, observou. Cássio, como que você faz para entender esses números que são tão grandes, assim, diferentes das nossas medidas, né, diárias, e como é que você se concentra nos cálculos e como que faz assim para poder entender muito, né? Senão, o quê? Vocês dão uma pirada assim com essas escalas de números? Boa noite, Cecília. Boa noite, Salvador e Thaisa. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E como é que faz para não pirar? Bom, eu acho que não faz, né? Acaba pirando um pouco, porque, como você falou, as escalas são muito grandes, né? Quando a gente está falando aqui da distância já do país, né? 4.000 quilômetros de extensão norte-sul, leste-oeste, a gente já não tem muita noção do que é essa extensão toda, e é só um país, então que diria, por exemplo, uma viagem à Lua, 380 mil quilômetros, as escalas ficam
cada vez maiores, então chega uma hora que é necessário abstrair. É um número, né, que a gente vai fazer uma comparação, como estava fazendo a comparação agora com esse buraco negro, 89 milhões de anos-luz, que é muito para os padrões, né, humanos, é muito para os padrões da galáxia, inclusive, porque estamos falando de uma coisa fora da nossa galáxia, longe da nossa galáxia. Andrômeda está bem mais perto, e aí começam essas comparações. Então, Andrômeda, 2 milhões, esse par de buracos negros, 89 milhões. Então, a gente acaba fazendo essa relativização da escala e trabalha com essas diferenças, né? Mas pensar exatamente no valor de 89 milhões de quilômetros de anos-luz, o que significa isso perante aí a nossa realidade, de escalas de distância de quilômetros, né, dentro da nossa cidade, é realmente uma coisa que não dá muito para manter o foco, né, manter a sanidade aí desses números. Mas a ideia é se concentrar realmente nas letras, e quando a gente faz essas contas todas, são todas variáveis que a gente batiza com letras, então tem até uma piada que isso vira uma nova linguagem, né, uma linguagem conhecida dos matemáticos, dos físicos, e no momento que a gente precisa saber qual é a relação necessária, qual é a distância alcançada, né, o tempo conseguido, essas letrinhas viram números, e aí sim que a gente tem uma ideia do que nós estamos falando, de novo, relativizando sempre com alguma outra coisa que está ou mais perto ou mais longe, para fazer uma comparação mais próxima do que a gente consegue ter, né, de compreensão. A compreensão absoluta do que significa um número como esse é bem mais complicado de se fazer. Quem acompanha o trabalho do Salvador sabe que ele escreve aí lindamente sobre astronomia, e dá para ver, assim, de longe, que ele é um apaixonado pelo tema. E esse conhecimento, assim, sobre essa imensidão do tempo e do espaço mudou sua visão sobre a nossa vidinha mais ou menos por aqui, Salvador? Eu acho que sempre muda, né, Cecília? E é um exercício que a humanidade como um todo precisa fazer. A gente estava comentando aí essa questão dos números, né? E eu, engraçado, antes da gente cair, eu estava fazendo uma reflexão sobre justamente aquela história da distância e do tempo, que você falou, não, vão colidir daqui 250 milhões de anos. Na verdade, vão colidir 89 milhões de anos antes, né? Mas a gente vai ver com 89 milhões de anos de atraso por conta da distância e tal. Então a gente começa a fazer essas reflexões, e o próprio uso do ano-luz mostra que a gente precisa de unidades que não servem no dia a dia, né? Se a gente for trocar por quilômetros, vai ficar um negócio realmente, aí sim, números completamente intratáveis, e a gente troca pelo ano-luz ou pelo parsec, que os astrônomos gostam mais, mas é mais cifrado, porque não tem embutida essa explicação como ano-luz para entender. Mas eu acho que é um exercício que todo mundo precisa fazer, porque agora a gente está vivendo uma época do mundo em que nós estamos nos tornando, nós os humanos, uma força da natureza. Ou seja, a gente tem impacto na Terra e, quem sabe, em outros lugares, em escalas geológicas, em escalas de tempo que são muito maiores que o nosso tempo de vida. A gente já está tendo que refletir o que nós estamos fazendo agora e o que vai causar na Terra daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. E claro que quando a gente salta de escala para a escala do cotidiano, para essas escalas que começam a mirar o geológico, o astronômico, é difícil de envolver a mente nessa ideia, mas é um exercício que nós vamos ter que fazer, senão a gente vai acabar estragando o nosso próprio planeta e nossa possibilidade de existir, né, de continuarmos vivos. Então é um exercício, e é muito bonito como a astronomia dá essa perspectiva, né, essa perspectiva cósmica sobre a vida na Terra. Embora nós sejamos pequenos na escala do universo, todo mundo que põe o pezinho para fora da Terra e olha para a Terra, vê a preciosidade que é o nosso planeta. Então, ao mesmo tempo que nos torna pequenos, nos torna muito preciosos. O pessoal não vê nada parecido com a Terra nos arredores, e esse é o lugar que a gente tem que cuidar. Tudo isso vem dessa mudança de perspectiva, que eu acho que é muito saudável, sem dúvida impactou na minha vida, e acho que impacta na vida de todos que são tocados por esse novo ponto de vista. A gente vai até... Não, pode vir.
Não, olhar o céu, esse exercício de você sair, olhar o céu, né? Não precisa ir para um observatório, mas um local que tem um céu adequado, né? Hoje 2/3 da população já não vê a Via Láctea, né? Nunca viu a Via Láctea por causa da poluição luminosa, mas um ambiente mais favorável em que você possa sair, contemplar a Via Láctea, as estrelas, durante a noite ver passando ali um meteoro, né, que é a famosa estrela cadente, te dá uma noção, realmente te põe fora dessa consciência assim, bem local, né, e você entra nessa questão de você perceber que é um grão, né, menos que um grão de areia numa praia gigantesca, faz parte daquilo, mas a imensidão cósmica é muito grande, então faz você sentir esse choque de realidade, você está inserido num contexto muito maior, e que quando o Salvador pontuou bem, você traz para um outro referencial terrestre, você vê, dá 250 milhões de anos, o que é isso? Não vai ter ninguém aqui, né, tal. Mas a gente fala em escalas geológicas, que também são escalas relativamente grandes, mas nós já estamos há 100, 150 anos trabalhando em cima de coisas aqui localizadas que nós já estamos influenciando, nós já estamos mexendo em coisas que deveriam levar aí centenas, até milhares de anos para acontecer, como essa história de aquecimento e a compensação da atmosfera, né, essas coisas todas que nós estamos impactando. Ou seja, a nossa ação, como falei, nós somos realmente um pequeno, né, parte nesse grande universo, mas essa pequena parte em escala local, que continua pequena, já consegue influenciar, né, já consegue alterar essa escala geológica que nós estamos falando. Ou seja, nós somos especiais nesse sentido também, né, não só protagonistas, mas somos especiais porque temos a capacidade de contemplar e temos a capacidade de teorizar a respeito, de imaginar a respeito, e como o Salvador também estava falando bem, né, de fazer com que nós consigamos dar um passo fora, realmente um passo pequeno, aqui nas imediações mesmo, das vizinhanças da Terra, como foi chegar até a Lua, e ter ainda mais essa consciência, né? Nós estamos fazendo parte aí de uma coisa muito maior, mas que ainda assim temos um protagonismo muito importante. Eu poderia acrescentar. Eu poderia acrescentar que quando a gente começa a assistir vídeos da exploração espacial, né, que a gente agora já conhece Marte, já conhece a Lua, conhece Vênus, conhece os demais planetas, Júpiter, as luas de Júpiter, Saturno, a gente começa a entender, né, que o ambiente desses planetas é totalmente inóspito, né, e a gente cada vez começa a se dar conta que a Terra é muito especial, né, é o nosso oásis, né, então eu acho que isso é uma coisa que a gente se dá conta de que como é preciosa a nossa Terra, e esse fato da gente ter impacto sobre ela, né, é importante a gente se dar conta de que essa preciosidade a gente tem que cuidar, né, porque nós não queremos, por exemplo, vamos morar lá em Marte, é um deserto, né, embora a gente quer explorar Marte, né, não tem o ambiente agradável, temperatura, água, atmosfera, né, que a gente tem aqui na Terra, e assim por diante, os demais planetas são mais inóspitos ainda, né? Então, acho que isso é uma reflexão que a astronomia ou a astronáutica também nos trouxe recentemente. Então, eu gostaria de acrescentar isso. Boa. Não, isso é massa, porque assim, a gente tem não adianta a gente esperar, né? A gente está falando dessas escalas muito grandes de números, e não é necessariamente esperar passar todos esses anos, mas os acontecimentos, até se chegar lá, também tem esse impacto na ciência. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.